É isso, vamos começar então, Como é porque há que muito. fazes? Como é que conheceste aqui este produto? Então, o meu nome é Cristina Unger, eu tenho 53 anos. A minha formação está relacionada com a área da educação. Eu sou educadora de infância de formação inicial, também fui formadora, hoje sou consultora imobiliária e sou networker, trabalho em marketing relacional, network marketing, com este produto incrível. Sou mãe de um menino e eu faço network marketing exatamente por causa do Francisco, porque Eu não sabia. se eu fosse educadora de infância, se eu exercesse a educação de infância, infelizmente é uma área, a educação muito maltratada neste país, não é? Eu até costumo dizer que é pior que os ciganos, no sentido que os ciganos, quando vão, levam a família toda. O meu marido é professor e se eu fosse educadora de infância, não, se eu exercesse depois de me ter formado, eu estaria muito longe. Portanto, Pois. fui mãe, seguir, e foi a pensar no Francisco que eu também abdiquei da minha profissão. Olha, Por isso, desculpa, trabalhar. já que estás a falar, eu na altura eu tirei a Engenharia Química e na altura não arranjei trabalho na indústria e nós íamos dar aulas, na altura qualquer engenheiro podia dar aulas à vontade. Eu fui para Monte Alegre, mas eu era nova, não tinha filhos, tinha 23 anos, pronto, é diferente. Quando nós Mas temos pronto, filhos, se tem é filhos é tudo muito diferente, já diferente, não é? compreendo. Tomamos a decisão de ser Uhum. mãe, de ser pais, por isso foi no sentido de acompanhar a educação e a criação do Francisco, ficar aqui. E hoje eu olho para aquele meu filho e vejo que tomei a decisão certa, ok? Uhum. Muitas vezes incompreendida, é normal pela sociedade, porque nós somos formatados para estar a trabalhar das 9 às 5 e é muito difícil, mas quando nós sabemos o porquê, que é isso que faz a diferença, tu sabes o porquê que abraças determinado projeto, faz sentido para nós. Pronto, Muito bem. abracei este projeto, esta indústria já trabalha há 10 anos, e abracei este projeto em abril. Comecei a usar o produto no dia dos meus anos, eu recebo a minha encomenda de X39. E Mas desculpa, quem é que foi alguma amiga que te exatamente. falou ou viste nas redes sociais? Trabalhava noutra empresa, trabalhava com outro produto, ajudava pessoas com outro produto, porque o importante aqui é tu ajudar as pessoas, independentemente do veículo, Sim. mas ela começou a namorar a partir de janeiro, fevereiro, a partilhar comigo algumas histórias de sucesso. E é isto que nós vimos aqui fazer. Nós saímos da nossa zona de conforto, não é, É. Paula? Porque nós temos que partilhar isto. Isto é muito maior do que nós. Por isso, quem não É está à verdade. vontade para falar, só o facto de nós sabermos que podemos impactar a vida de alguém porque está a sofrer, apesar disto não ser para pessoas doentes, obviamente, mas Sim. na tentativa de prevenção desta reversão da idade, porque nós sabemos que todos vamos envelhecer e esse envelhecimento traz algumas consequências menos boas, não é? Claro. Nós acabamos por reverter algumas patologias. Isto não foi concebido, como tu muito bem disseste, para pessoas Com com desafios de doenças. saúde, mas acabamos por tocar muitas pessoas que os têm. Por isso, Exatamente. ela começou a partilhar comigo essas histórias de sucesso e eu não posso ficar indiferente, sabes? Claro. E, Quando e são disse, pessoas que nós conhecemos bem, não é? Não duvidamos. sim, hum, sim, mais pessoas, aliás, eu posso confessar aqui, e muita gente que possa estar a ouvir sabe disto, eu fui abordada mais do que uma e duas vezes por este produto, eu já ouvia falar muito do X39, mas de facto ainda não tinha chegado o momento. Pois. E esta Exatamente. minha amiga Uhum. foi persistente, que é uma coisa que nós também devemos ser, não é? Sim, Persistentes, sim, sim. e não sendo chatos, não é? E acabou por. Eu acabei de dizer, não posso ficar indiferente a isto, deixa-me ver então o que é isto. E eu também, felizmente, graças a Deus, não tenho nenhuma patologia grave, mas de facto nós temos que ser produtivos. Podemos passar esta mensagem com a paixão natural, não é? De que o produto funciona, porque eu nunca daria a cara, não é? Claro. Se eu não acreditasse naquilo que estou a falar. E eu, para acreditar naquilo que estou a falar, eu tenho que confiar, e para confiar eu tenho que usar. Isto é Usar. muito simples. É Por isso. isso nós temos que usar, temos que sentir, porque vamos sentir, uns mais cedo, outros mais tarde, mas ele funciona, porque nós todos humanos
temos células estaminais, não é? Organicamente nós funcionamos todos da mesma forma, até os animais, as plantas, etc. Por isso, depois também faz bem aos animais, não é? Exatamente, tem células estaminais, não é? Então, depois de tu sentires e vês pessoas à tua volta a mudarem a vida delas, tu tens que partilhar. Exatamente. E ao partilhar, tu chegas a muita gente que está à tua espera, que está à espera de melhorar a vida dela. Exatamente. E isto só falando do produto, não é? Só falando do produto. É isso, olha, eu também comigo eu comecei a colocar no meu filhote que, como sabes, estava mal no hospital e então comecei a ver... interromper-te. Um dos testemunhos que me chegou foi o teu. A sério? Um dos testemunhos que me chegou foi o teu. E foi tão importante porque tu ainda por cima és uma mãe que tiveste que abdicar também da tua carreira profissional para estar com o teu filho. És cuidadora. Eu não sou cuidadora como tu, mas também abdiquei da minha carreira para ajudar o meu filho. Por isso, tu tocaste-me muito. Eu estou toda arrepiada, Paulinha, mas nós não nos conhecemos pessoalmente, mas tu também me inspiraste, porque tu és uma mãe que encontraste um sentido nesta partilha do produto com o teu filho, mas também nesta possibilidade de estares em casa como cuidadora e seres útil a mais pessoas, porque não há dúvida nenhuma que este trabalho a partir de casa muitas vezes tão incompreendido por outros. Eu costumo dizer trabalho que não é pago, não é reconhecido. Muitas pessoas não reconhecem este trabalho e tu és uma mulher muito inspiradora. Olha, agradeço isso. Não fazia ideia que o meu testemunho tivesse tanto impacto mesmo. Nós realmente nunca sabemos. O Rui nós temos que nos expor porque não sabemos quem é que estamos a tocar. Por isso é que eu digo que isto é muito maior do que nós. Nós não podemos colocar o nosso ego à frente porque isto é uma missão. É uma missão de amor ao próximo. É mais do que... Eu vou-te dizer, eu não gosto de me expor, eu nunca gostei, eu detestava ver-me em fotos, em vídeos, mas olha, gosto tanto disto. Dos 2 maiores medos do ser humano é o medo da morte e o medo de falar em público. Pois. Isto está estudado, mas isto é como começar a fazer alguma coisa que seja desconfortável. Se tu te lembrares, desde pequenina, foi com a repetição que tu foste competente a fazer alguma coisa. Desde um arroz na cozinha, desde o andar de bicicleta, whatever. Foi com a repetição. Por isso, eu quando penso assim, é desconfortável, é a altura de fazer. Porque é nessa zona de desconforto, quando nós saímos da nossa zona de conforto, que não crescemos, ok? Que nós vamos crescer. E quantas mais vezes nós sairmos, melhor vamos ser competentes a fazer. Primeira vez que fiz não uma live, mas uma Zoom, eu lembro perfeitamente de transpirar imenso, porque só de pensar que estava a falar para centenas ou milhares de pessoas, tu ficas desconfortável. Mas tu tens que pensar qual é a razão de eu estar a fazer isto? É muito maior do que essa desconforto. É isso. Eu também, eu como gosto tanto disto, e acho que posso ainda ajudar mais gente. É isso. Não me importa da minha figura, não me importa. Claro. Quero falar ao mundo. E eu também, com 23 anos, fui mandada para os lobos, para os leões, com turmas do 8º ano e 12º ano, com 23 anos. E lá me desenrasquei. Então a gente tem que se desenrascar. Mais vale fazer. Como é que é? Mais vale fazer do que ser perfeito, não é? Assim uma coisa qualquer que a Rita Mendes fala. Antes feito que perfeito. Nós estamos à espera da perfeição, não fazemos nada, não saímos. Exatamente. O primeiro passo. E o que eu aprendi nesta vida com estes anos todos, é lutar, como é que eu ia dizer? Arriscar. Mal, assim, logo que não faça mal, acho que devemos arriscar. E eu, estes últimos 2 anos, é o que eu tenho feito, arriscar, e não me tenho dado mal, pronto, porque como gosto dos produtos, também estive noutra empresa. Conta a tua história do teu filho. A sério, queres que eu conte? Mas estamos aqui para falar de ti. Pronto, então deixa-me Termina e depois eu falo, então. Como é que isto aconteceu?
aconteceu comigo? Pronto, eu comecei a usar, graças a Deus não tinha nenhuma patologia grave, mas eu, como tenho um passado também ligado ao desporto, que eu fui atleta de alta competição, joguei vôlei durante 20 anos, quando é alta competição não dá saúde, tu ficas com mazelas para a vida toda. Pois. Pronto, eu comecei a sentir dores nos joelhos, que eu tenho uma lesão, que não fui operada, mas ficou a lesão no joelho, do menisco. Também tenho a lesão nas costas, porque eu sinto quando me esforço mais, sinto logo as costas. E o ano passado eu tive, no Dia da Mãe, é normal os clubes convidarem as mães para fazer um treinozinho com os miúdos. E eu, não era a primeira vez, só que já são 53 anos, não é? Já tinha aos 53, não, já 52, e lá fui eu para o treino do Francisco. E rompi o meu tendão daqueles. Isso é mau, não é? É muito mau. Durante a minha época desportiva nunca tive nenhuma lesão grave e olha, aconteceu. É de estar nada, se calhar. Não. Os teus músculos não estão preparados para perceber das lesões mais frequentes quando as pessoas, depois de estarem paradas, voltam a fazer. Porque o músculo não está com a elasticidade, com a performance que teve, não é? De outra hora, e por isso está ali a ser solicitado e acaba por dar sinais. E nós podemos aparecer e ter uma aparência bonita e boa, não é? Jovem e tal, mas estão lá. A idade está lá. E não há volta a dar, Paula, não há volta a dar. Eu também já tenho 50. Eu até me custa dizer, mas... Não custa nada, não custa nada. Isto é. Mas agora com o nosso patch maravilhoso, a gente fica mais... Sabes que foi nessa altura da lesão que eu comecei a ouvir o X39, porque houve alguém que me disse... Foi na altura certa? Não foi nada, porque não era o meu momento, comecei a ouvir. Está bem. Pronto, e a recuperação, como não foi cá em baixo junto ao osso, foi na inserção do gêmeo, do músculo. Não houve indicação para cirurgia, ainda bem, mas a recuperação foi mais longa. E eu comecei a sentir mais tarde muita dor ao sair da cama, quando eu começava a marcha, e tanto num como no outro. Nos dois tendões eu sentia, a descer as escadas, inclusive, enfim. E uma dos benefícios que este X39 teve na minha vida foi isso. As dores nos tendões desapareceram, as dores nas costas desapareceram. Eu já tinha no princípio do ano, por isso eu disse que comecei a usar em abril, no princípio do ano eu já tinha sintomas de pré-menopausa, aqueles calores noturnos que eu de acordar toda transpirada, tirar a roupa para o meu marido, a irritabilidade e o sono, não é, que é intermitente, isso tudo estava a mexer muito comigo. E de repente, eu não usei o X39 por causa disso, nem por causa das dores, eu só queria eu tinha que o usar para depois poder falar com propriedade. E eu comecei a sentir que eu dormia como um passarinho e nunca mais tive esses calores, por isso. Esta reversão na idade acontece mesmo. E como já são alguns meses, não é? De abril até agora, até ao final de setembro, por isso 4, 9, 5 meses a usar. Sim. Sempre, exatamente. Por isso, eu já tenho aqui resultados extraordinários em mim. O cabelo, que eu sinto, eu nunca tive o cabelo fraco, mas eu sinto o meu cabelo assim mais forte. Por isso, eu tinha que partilhar e tinha que ajudar outras pessoas. O meu filho também canta e o X39 uma vez eu coloquei aqui junto às cordas vocais, que ele ia participar num programa de canto. A Dona Maria do Carmo, que é a bisavó do Francisco, por isso a avó do meu marido, tem 93 anos, vivemos com ela, e ela aliviou logo as dores, porque uma pessoa com 93 anos, ela é magrinha, não tem células estaminais quase ativas, não é? Quase não, já não deve ter nenhuma. Ela tem a parte muscular muito débil, por isso as articulações, como a parte muscular está muito fraquinha, sentia logo muitas dores a fazer qualquer coisa, ela sentia logo, aliviou as dores, andava com muito mais energia, foi numa altura em que o Francisco estava a participar no The Voice e ela ia connosco para todo lado, lá para baixo, para Lisboa, que nós estamos aqui no norte, em Ovar, e ela ia, ficava com ele, era ela que ficava com ele no quarto, foi ela deu-lhe anos de vida. E outra coisa que notei nela, porque ela é uma senhora com o cabelo todo branco, começamos a notar fios de cabelo preto. Por isso é mesmo reversão na idade.
E em relação a mim, a questão hormonal, Paula, eu comecei a menstruar de novo. Pois, eu já Por ouvi isso, falar. isto vem, como eu costumo dizer, com o pacote todo. Dizia ao meu filho, oh, mãe, cuidado que agora se calhar podes ter um filho. Epá, Não podes estar doente. e eu disse, não quero acreditar, meu Deus do céu, que transformação. Por isso, quando nós sentimos isto, não é? Porque não é para tratar nada, é só para nos aliviar estas condições chatas do envelhecimento, a que ninguém vai escapar. Claro. E mais importante do que este aspecto exterior e a pele e as rugas e tal, é o que se está a passar interiormente. Porque tem Sim, porque um poder incrível, como tu disseste muito bem, com, com o nosso calor. exatamente. Vai elevar o tal péptido de cobre, que vai desinflamar e depois vai reativar as células estaminais. E elas vão trabalhar onde é necessário. É isso. Umas vezes. E começa a Muitas vezes produzir mais rápido, colagênio. O umas vezes colagênio. mais rápido do que outros, não é? Porque nós somos únicos, o meu corpo é diferente do teu, o teu pode estar mais inflamado do que o meu, por isso os resultados variam. Ainda bem que variam, não é? Porque isto é uma autocura, não é? Este PET, que é uma coisa tão simples, não é? Que por isso é que muitos Sim. não creem, não é? E são São céticos. céticos. Mas olha que ele também era um bocadinho. Eu Eu no também, Paulo, início ali como também é que isto era. era possível, É células normal que as estaminais. pessoas fiquem céticas, que sejam céticas. Como é que um bocadinho de plástico e papel vai melhorar a tua saúde? Se não tem Adesivo. um adesivo que não tem nada de químicos, não tem nenhum produto que passa para o organismo, Com porque o agora calor é é, que vai fazer vai permitir ao corpo, não é? Isto não, realmente não tem nada, ou melhor, tem aqui nanocristais verdade, orgânicos, mas nada entra na plantas, nossa pele, porque é pois, a própria energia, através de um processo que não domino, fotobiomodulação. É assim, nós no fundo não precisamos de saber explicar, nada. sabemos é que isto funciona. Oh, Não Paula, como é precisamos que ser da área tu da sabes? saúde Eu para não sei explicar. como é que este telefone que tenho aqui à minha frente está a transmitir. Tu sabes, tu sabes como é que o telefone está a transmitir a live? Sabes? Eu não. Não, ai não, Eu sei não que faço funciona. ideia, Sim, sei que não é? funciona. Pronto, Eu é só isso. sei é que carrego aqui num botão, aparece a minha imagem, aparece a tua colada, não é? E estamos a falar para o mundo. Eu não preciso saber Como é que como é que funciona o funciona? telemóvel para Claro. dizer que funciona. É exatamente como isto, minha querida. Eu sei é que funciona. E como eu já senti, eu dou a cara pelo produto, porque, pá, E é assim, há é muita gente à 100% nossa espera. seguro, porque nós também fomos a fontes seguras saber e sabemos que não tem nada de químicos, não é? Portanto, se não tem nada de químicos, não há como entrar nada para o organismo, é 100% Temos que beber natural. muita água, Temos que beber muita água, é verdade. Eu, por acaso não tenho aqui a minha, mas temos que beber beber muita muita água para água, funcionar bem. que Ajuda ajuda muito. muito, tem a ver com esta renovação celular, não é? Sim, sim, sim. Esta parte que o nosso corpo, que é uma máquina incrível, Uhum. vai ele próprio fazer esta autocura, por isso é usar. Aquilo que nós aconselhamos às pessoas é usar. A usar, às vezes nós Porque gastamos montes de rios de dinheiro em consultas, em especialidades, em medicinas alternativas e temos aqui um produto complementar, também pode ser considerado alternativo, não é? Produto de bem-estar, não é nenhum remédio, que nos pode ajudar e pode ajudar em tudo, no fundo. É um bocado estranho olha, Paula, eu não sei dizer se que é. estiveste naquele evento no Porto do Ryan Barça, Fui, estiveste, não? Porque foi fui, à noite depois. estive. Olha, eu não estive contigo. Eu cheguei a casa muito entusiasmada, tomo o meu banho, vou para me deitar e ao descer, já estava a subir e lembrei-me, tenho que tirar o computador da mochila. E ao descer as escadas, faltavam-me 3 degraus e eu só desci 2. O último, espalhei-me aqui no chão. Uhum. E dei cabo do meu joelho esquerdo. Fleti imenso o joelho e só. Uma dor imensa, Paula, fiquei logo aflita. Mas eu só pensei, imagina, ex-atleta, não fui buscar gelo, foi um disparate, porque eu devia ter colocado gelo logo. Só pensei nos pés. Pois, foi como eu também escorreguei aqui nas minhas escadas na E o meu sexta-feira. marido veio, porque eu mandei um grito, eu disse, não, mas isto não é nada. Porque eu sentia que, eu nunca tive, mas eu vi já por os alinhamentos, estava com medo. E eu coloquei aqui o protocolo de PETs e dormi muito mal, com dor,
No dia seguinte olhei para o joelho e disse, ui, eu tenho que ir ao hospital. Lá está. Eu e a Paula, nós não temos nada a ver com medicina, não somos médicas, vocês... Sim, sim. Quem estiver a ouvir, ou não, quem for ouvir esta exatamente. live, Por favor, se tiverem algum desafio, alguma condição, isto queiram não é para debelar com substituir a nossa nada, medicina, não é para não é? substituir, é apenas um Falem com os vossos complemento. médicos, Sim. exatamente. E então eu fui ao hospital para ter a certeza que isto não tinha aqui nenhuma ruptura, pronto, e foi apenas uma entorse. Só que eu já tinha tido entorse só que nunca tive uma entorse tão forte. Eu sentia a dor, eu reconhecia a dor, mas a dor era muito mais intensa. E o que a médica, depois de fazer o raio-x, percebeu, não é? O raio-x também era só para saber se alguma coisa doce. Disse-me, pronto, eu tenho perna ao alto, gelo e medicação anti-inflamatória, não vou dizer o nome, 600 miligramas e tal e tal. E eu, se entrou aqui, saiu por aqui. Nem sequer passou receita, ainda bem, porque eu não ia aviar. Porque eu sei o que é que tenho nas mãos. Pronto. E eu já fui de muleta, não é? E ela disse, a muleta mais uns dias e depois tem que fazer carga. Carga quer dizer tu próprio, o teu corpo, fazer a carga, andar. Pronto, e eu deixei a muleta ao fim de 2, 3 dias, fiz aqui um protocolo de pads no joelho, X39, com X49, que é incrível também para aliviar o hematoma, porque o meu joelho estava uma bola, glutationa para ajudar também na desinflamação. Opa, e foi incrível, porque ao fim de uma semana o meu joelho já estava ok. E agora não tenho hematoma. Isto foi, fez quarta-feira, 15 dias, salvo eu, 3 semanas. Se calhar estavas aí com olha, e mais uma, queres mais uma? Eu fui de férias e na viagem, antes de entrar no carro, eu comecei a sentir aquelas dores de uma infecção urinária. Também já me aconteceu isso. A 1000 quilómetros de casa, eu tinha uma viagem para fazer e eu não podia tomar antibiótico, não é? E o que é que eu fiz? Eu coloquei o X39 em cima da zona, porque tu podes colocar o X39 pelos meus focos de energia que nós temos, pontos da acupuntura, como dizem, que é aqui na C7 ou 2 dedos abaixo do umbigo, e eu coloquei exatamente na bexiga, ali embaixo, baixo ventre, o X39, e o Icewave que também tinha, coloquei o Icewave, o próprio nome diz onda de gelo, é para aliviar a dor. Foi um dos que eu coloquei na entorse de joelho. E eu pus um de cada lado. Eu consegui fazer a viagem, Paulo, sem dor. Então, quando eu coloquei o Icewave, foi incrível. Aquilo é em segundos. Quando cheguei, encomendei o glutationa, porque é incrível para as infecções, não é? E o Ion, e pá, escapei ao antibiótico. Por isso, isto é mesmo uma autocura sem ter necessidade de usar químicos ou injeções, estás a perceber? Por isso, nós sabemos que em situações agudas é necessário os fármacos, não é? Mas depois há um preço a pagar, porque ele alivia o sintoma, mas depois vai prejudicar ali com as substâncias que tu bem sabes, que és engenheira química, não é? Eu já tomo medicação há muitos anos, desde que o meu filhote nasceu, e antes, porque eu já sou hipertensa há muitos anos, e eu devo ter o meu corpo bastante intoxicado. Quer dizer, eu já tomava suplementação natural para desintoxicar, portanto já deve ter ajudado, mas agora com o glutationa acho que vai ajudar ainda mais. Pronto. Isto para dizer que o nosso corpo, a alimentação também já não é que era, é só químicos. Todos nós devemos ter o corpo com toxinas, mesmo que há pessoas que não tomam medicação, mas também devem ter. O ar, mesmo o ar que respiramos também já não está... Nós não controlamos, o ar, a água, não é? Tu ainda podes escolher alguma coisa biológica, podes não comer certos alimentos, aqui em casa não entra comida processada, mas há muita coisa que nós não controlamos, por isso convém pelo menos uma vez por ano fazer essa detox. É isso. E então, olha, queres que conte um bocadinho então da minha história para quem está a ouvir? Pronto, já conheces, não é? A minha história, eu sou mãe de um menino com problemas, tem uma doença rara, chama-se Currarino, e então, o que é? Ele tem a falta dos últimos ossinhos do sacro.
daqui do fundo da coluna. Descobriram só que quando ele nasceu, desconfiaram na gravidez, no final da gravidez, até porque eu fui a Paris e a Londres saber outras opiniões, mas deram-me 99% de hipótese de ser normal e nós viemos para casa e eu tive que ter o bebê, quase que nasci em Londres. Estava a ter contrações, não sabia o que era. Foi assim, a última semana aliás, as últimas semanas foram muito atribuladas. Mas aqui sempre desconfiavam, aqui no São João, eu fui seguida no São João, sempre desconfiavam de algum problema. Depois o meu filho, lá está, foram anos difíceis, quando ele nasceu descobriram um problema. Os primeiros 7, 8 anos foram muito difíceis, eu não conseguia fazer nada, eu estava com uma depressão muito grande, eu rejeitei o meu filho no início, não queria ver, assim, custa-me estar a dizer isto, mas foi mesmo isso que aconteceu. Foi mau, foi muito mau, mas depois comecei a amar o meu filho, ganhei-lhe muito amor, e os dias foram passando, ele teve que fazer uma cirurgia, já foram várias que ele teve que fazer à coluna, mas agora em janeiro teve que fazer uma cirurgia para consertar umas barras que ele tem na coluna, porque ele tem uma escoliose muito, muito complicada, complexa. E então, o que é que acontece? Ele teve uma infecção no bloco, não sabemos de quê, se é do ar, se é do material, é normal isto acontecer, já é a segunda vez que aconteceu. Acontece que nunca mais o operavam e eu conhecia o X39, conheci o X39 através de umas colegas minhas, portanto o Paulo e a Liliana, que são os que estão à frente da nossa equipa, eu digo à frente, estão assim no patamar acima, que tinha trabalhado com eles também noutra empresa, mas muito levezinho, muito levezinho. E eu confiava neles, então via os testemunhos que eles punham nas redes sociais, eu não, isto só pode ser verdade. Eu estava no próprio hospital a ver esses testemunhos e já tinha comprado uns 5 pets à Patrícia Pedrosa, também que eu conhecia da outra empresa, para dar à minha sogra, que a minha sogra estava com um problema grave de saúde, ela não quis e eles estavam cá em casa, e então disse ao meu marido, olha, traz os pets, que eu estou aqui com dor na coluna e vou ver se resulta comigo. Mas eu estava a pensar no meu filho. Não quis dizer logo diretamente ao marido, olha, vou pôr no Afonso, porque ele ia dizer, estás maluca, não é? No início, é verdade, pronto. Mas a gente faz tudo por um filho, não é? Ver o meu filho uma semana a dormir, depois da cirurgia, a dormir, sempre inchado. Vinha um médico, dizia uma coisa, vinha outra, dizia outra. Ah, mãe, isto deve ser normal, da anestesia. Eu, não, isto não é normal. Nós conhecemos os nossos filhos, isto não era normal. Então ele tive que ir para os cuidados intensivos. O dia anterior a ele ter ido para os cuidados intensivos, eu arrisquei e coloquei o PETS. Claro que primeiro falei com os nossos especialistas. Nós temos especialistas da área da saúde, sempre que temos alguma dúvida, nós perguntamos, não é? Principalmente com crianças que têm algum problema, nós devemos ter mais esse cuidado. Segundo eles dizem, às vezes não colocar o PETS todo, porque as crianças têm muitas células terminais ativas ainda, às vezes só colocar metade, por exemplo, o meu filho agora está só a colocar metade, mas na altura aconselharam-me a colocar o inteiro, todo. Porquê? Porque ele estava com as células terminais esgotadas, cansadas, disse-me a doutora Isabel e a doutora Teresa. São especialistas, uma é de farmácia e microbiologia, doutora Isabel, e a doutora Teresa de medicinas alternativas, agora não me recordo o quê. A doutora Teresa Mas é psicóloga. pronto, psicóloga e também tem outro tipo de formações, acho eu. E então não disseram-me, Paula, coloca que só lhe vai fazer bem, ele está super inflamado, É só lhe vai isso. fazer bem. E eu, oh, doutora, mas ele não vai, não lhe posso dar água nem nada a ele. Mas ele estava a receber soro, estava a receber sempre soro continuamente, estava hidratado, aquilo iria funcionar. E eu então coloquei, às vezes vinham os médicos, eu retirava, e o que é certo é que nos cuidados intensivos ele só esteve um dia e meio, nem foi um fim de semana, e não precisou de, como é que se diz, hemodiálise aos rins, porque ele ficou com um rim afetado e um pulmão, por isso é que teve que ir para os cuidados intensivos, porque os antibióticos foram muito fortes para ele desta Lá vez. está, não é? Depois, É, é que depois tem o outro é lado, não é? Tem é isso, não o efeito sei, estava-me a colateral. prejudicar e o meu filho estava a partir, o meu filho estava a partir e a médica que estava
lá de serviço à noite, na pediatria, achava que o meu filho não precisava de ir para os cuidados intensivos. E as enfermeiras a berrarem com ela. Olha, isto parecia um filme de terror, Cristina. Parecia um filme de terror. Para quem está aí a ouvir, olha, não desejo isto a ninguém, porque o meu filho já foi operado imensas vezes, mas tranquilo, claro que a gente sofre ali, de anestesia, a gente sofre com eles, mas nunca me aconteceu uma coisa destas, foi tudo a correr mal. O que é que aconteceu com o X39? Olha, e depois, pronto, é claro que eu nunca vou ter provas, a verdade é essa, que eu nunca vou ter provas se o X39 fez algo... Foi o X39. Diz? Foi o X39, não é? Sim, nunca vou ter provas, que foi, mas eu ponho-lhe sempre, vinham os médicos, eu tirava e depois metia, às vezes metia em mim. E o que é que acontece? Olha, para ser assim, para não estar aqui a demorar muito tempo, ele, quando foi para o internamento, depois fomos novamente para o São João, porque andámos aqui, fomos do São João para o CMI, do CMI para o São João, porque não havia vaga nos cuidados intensivos no São João. Ainda por cima a médica, não há vaga, ainda por cima não há vaga. Percebes? É assim, os médicos também erram, só que não dão o braço a torcer. São humanos, mas é muito complicado lidar com e não pedem desculpa, é isso que me coisa, sabes, que me irrita. E ainda dizem que nós estamos mal educados, nós pais e enfermeiros. E então, olha, isto é uma parte, pronto. E então, para te dizer que... O Afonso melhorou, não o foi? Afonso depois, mais energia, olha, mais... eu perco-me um Não bocadinho sei, quando porque eu falo ouvi tantas vezes, Paulinho. Já me Eu ouviste? lembro. E até me lembro o que é que eu estava a fazer aqui em casa quando eu ouvi E diz-me, deu-te a tua credibilidade história, a minha história? Deu-te a tua credibilidade? história ajudou a eu decidir. A sério? Isto é que é incrível, porque tu não estás na mesma equipa que eu. E este trabalho que nós fazemos, de partilha generosa e altruísta daquilo que se está a passar, que é isto que as pessoas têm que entender. Nós ajudamos uns aos outros, desculpem, não é? Nós ajudamos uns aos outros. Exatamente, independentemente de beneficiarmos financeiramente com isto. Isto é muito, por isso é que eu digo que isto é muito maior do que nós. É uma responsabilidade social, como dizemos. Sem dúvida. Aliás, eu até já digo que isto é criminoso nós termos esta informação e não divulgarmos. E eu vou dar outro exemplo, Paulinha, porque isto aconteceu com uma pessoa da minha equipa. Ela está sozinha, vive sozinha neste momento porque é viúva, e ela faz hemodiálise. Ela tem o X39, mas usa com muita cautela, porque ela não pode beber tanta água, ok? E ela já teve, o ano passado, na altura que o marido faleceu, ela teve um infarto de miocárdio. E ela sabe perfeitamente quais são os sintomas de um infarto. E ela, depois de já estar a usar o X39, ela já tinha o X39, já estava a ser apenas cliente e começou a sentir que estava a ter um infarto, um princípio de infarto. Sim. Ela estava sozinha em casa, num fim de semana, e ela pegou no PETS, ok? Ela pegou no PETS e colocou na zona do peito. Sim, porque nós podemos colocar sempre na zona que temos mais dor. Oh, Paulinha, deixa-me acabar. Ela pôs música clássica, porque ela também foi muito corajosa. Ela pôs música clássica e ficou ali a descansar, a ver se passava aquela dor que estava a sentir no peito, ok? E em 20, 30 minutos, a Paula recuperou. Por isso, aquilo que eu posso... Eu não conto isto com muita frequência, porque é um caso realmente... Excelente mesmo. Vamos poder provar. Mas a verdade é que a Paula já tinha tido, princípio... Não foi a primeira vez que ela teve os sintomas de um princípio de infarto. Ela tinha tido infarto de miocárdio um ano anterior. Por isso ela sabia aquilo que estava a passar com o corpo dela. E ela ficou melhor. E na segunda-feira, isso foi no fim de semana, na segunda-feira ela foi ao cardiologista dela. E ele confirmou que aquilo que ela... Exatamente. Ele confirmou que aquilo que ela tinha sentido era um princípio de um infarto. Incrível. Por isso, Paula, salvaste a vida dela. Não quero dizer isso. Mas sim, aconteceu isto. Sim. Eu só posso relatar aquilo que me foi relatado. Por isso, muitas vezes é preciso abrir
abrir a boca. Pá, as pessoas depois com a informação fazem o que entenderem, no tempo que entenderem. Sim, 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 Porque sim, nós sim. todos temos o seu momento. Mas nós não podemos deixar de partilhar. Isto é Olha, muito maior do que olha, nós. o meu É momento mesmo uma foi mesmo, o responsabilidade. propósito foi mesmo o meu filho, porque nós pelos filhos fazemos tudo. E como não ia fazer mal, garantir que não ia fazer mal, então eu quis experimentar. E então, deixa-me então terminar, quando ele esteve no internamento, eu notei, eu e o pai, foi tipo 8 horas, quando vão lá umas voluntárias a contar uma história, para os meninos adormecerem, ele estava tão concentrado, tão ativo, tão mexido, olhava fixamente com os olhos, com o Fixava o olhar. olhar. Ele não era assim, ele era distante, distante, não ligava nada. Ele a sorrir, ele a olhar para as senhoras e nós, não, isto não é normal, o nosso Afonso não é assim. Portanto, ele estava melhor do que o que era antes da cirurgia. Portanto, ele provavelmente ia estar mais caidinho, não é? Depois de uma cirurgia, depois de estar nos cuidados intensivos. Até as enfermeiras se admiraram. Ele começou a ter muita energia, a mexer-se imenso. Ele não é uma criança parada, ele gatinha. Ele mexe-se bastante e estava muito agitado na cama, muito mexido. E, e olha, foi a partir daí que eu comecei, não, isto está a funcionar, isto deve estar mesmo a funcionar, só pode ser eu para o meu marido, não, só pode ser do adesivo. E a partir daí eu acreditei mesmo, não, isto, porque é assim, para uma pessoa de fora que tem um problema que tem filhos normais, normais entre aspas, prontos, como eu digo entre aspas, isto é uma coisinha pequenina, não é? Quase que não é nada, mas para nós pais que temos filhos assim, é uma coisinha muito grande, porque ver o teu filho a sorrir para ti, a olhar fixamente e dar um sorriso assim direto para ti, sabes? E dizer mamãe, papá, pronto, ele já dizia alguma, ia dizer, mas agora diz mais. Quer pronunciar mais palavras, quer tentar falar. E sabes, vê-lo assim mais desperto e mais ativo, mais traquina, é o que eu tenho reparado. E também reparei outra coisa, que foi. Depois contei à médica, da infecciologista: olha, eu fiz isto e ele, olha, eu não percebo disso nem conheço, mas fez bem. Eu acho que também deve ter feito bem, portanto, se mal não fez, portanto, fez bem. Na altura, isto foi no final de janeiro que eu estive lá no hospital. Depois tive um mês por causa dos antibióticos. Chegou a última semana dos antibióticos nas veias, não é? Que temos que estar lá no hospital por causa de levar antibiótico nas veias para ser mais eficaz. E ele não precisou tomar o antibiótico a última semana, que é raro. E os níveis de infecção estavam baixos, super baixos, estavam normais e olha, eu acho que só pode ter sido do X39, Paula, tenho quase a certeza. não há E coincidência. outra coisa, com o tempo aqui em casa, ele sofre de obstipação. O síndrome dele ele pode sofrer de obstipação para toda a vida. Porque ali faltando parte da medula, parte nervosa da medula, aqui nesta parte dos intestinos e por aí, bexiga e assim, ele vai ter sempre problemas. Acontece que ele já não necessita tomar medicação para a Isso é muito obstipação, para bom, fazer sabes? as fezes. Ele tomava Isso é sempre, incrível. ele Isso tomava é porque sempre. sabes que é muito importante o intestino funcionar em condições. Porque Pois, porque consegue. muitas condições são porque nós ficamos com aquela. Porque se sai é porque não está ali a fazer nada, não é? São Exatamente. toxinas que precisam de sair. Por isso, quanto melhor funcionar o intestino, melhor, porque depois também é É, aí que tudo é. acontece, não é? Só E, são e não nutrientes. necessita de tomar drogas. Então, Oh, olha, já não me preocupo com essa parte. Ele faz pai 3 vezes ao dia, sem problemas. A alimentação é a mesma. A fisioterapia que ele faz é a mesma, até são os mesmos, sempre foram os mesmos terapeutas. Portanto, o que é que mudou aqui? Foi o PETS. E claro. com a idade ele talvez iria piorar. E sempre piorou, porque com o crescimento eles normalmente pioram. O que acontecia sempre é que, passado um tempo, a medicação deixava de fazer efeito. E então tínhamos que estar sempre a trocar.
Percebes? E então, desta é que nem precisa, nem precisa. Até já falei aos médicos, eles ficam assim calados, não dizem nada. Pronto, ai, que bom, que bom. Pronto. E também já falei aos médicos, aos pediatras, que estou a fazer o Afonso. Eles E as dizem que não conhecem. pessoas vão começar a ouvir falar cada vez mais e vão. É, Ui, é. por que é que está tanta gente a falar do X39, não é? Até a Joana Marques falou do Extremamente Desagradável, que foi uma publicidade que ela fez gratuita para nós todos, Exatamente. acho eu. E é impactante a tua história do produto e nunca te esqueças que há muitas mães cuidadoras Sei. e muitas mães que estão a trabalhar ou que procuram uma atividade, não é, para complementar o orçamento familiar, porque têm que estar em casa com os filhos, por isso vê Eu essa quero tua ajudar. exposição Eu quero- como uma missão também para ajudar essas É mães. Por isso isso. é nobre o que tu fazes. Dás um sentido à tua vida, porque não há Bom, nada como nós nos sentirmos úteis, não é? Estás a contribuir para dar qualidade de vida o mais possível ao teu filho e estás a ajudar muitas mães. Eu falo em mães porque a maior parte das pessoas são sim. mães. Mas muitas famílias, não é? Também que procuram, porque o dinheiro, a nossa sociedade está Olha, estruturada com o dinheiro e nós precisamos do dinheiro para tudo, ainda não por é? cima, Para cuidar de vida. olha, vou-te dizer, ainda por cima, estás a falar em dinheiro, é claro que é sempre útil. Graças a Deus, meu marido, conseguimos viver com o ordenado dele, mas pagámos terapias, não temos ajudas, não pedimos ajudas de ninguém, tudo com o nosso dinheiro. Mas as leis são muito bonitas, sabes que o Estatuto do Cuidador Informal Pois. é muito bonito no papel, porque depois na prática pouca gente tem direito, ou quem foge ao Repara, Paulo, fisco, ou pronto, ou quem tem rendimento mínimo. Eu, como quero trabalhar, não consigo porque tenho que estar com o meu filho e não me dão nenhum subsídio. Mas olha, eu digo-te, eu prefiro trabalhar, prefiro estar ocupada, porque sinto-me mais útil, porque senão entro aqui numa depressão profunda é e eu isso. nas férias vou abaixo. Olha, eu comecei no network marketing porque eu nas férias fui abaixo há 2 anos. Já tomo medicação para a depressão, mas mesmo assim não estava a melhorar. E então só me apetecia dormir. Chegava à casa da fisioterapia, cuidava do meu filho, dava-lhe o almoço. O que é que eu fazia? Sentia cansado, só me apetecia dormir. E eu cheguei a um ponto que não, isto não pode continuar, não posso continuar, eu tenho que arranjar alguma coisa para fazer útil, que me liga ao mundo, não é? Que me liga ao mundo. Porque E eu nas repara, férias, diz, diz, acaba, eu acaba, nas, acaba. nas férias não tenho meninos para dar explicações. Eu dou algumas explicações, é pouco, mas dou. Isto há 7 anos. Tive aqui uma vizinha que me propôs e eu já estava a pensar nisso, mas tinha que ser em casa, pronto, para cuidar do meu filhote. E então, olha, fez-me imensamente bem. E lá está, nas férias, senti-me muito útil. E nas férias fui abaixo nesse ano, há 2 anos, porque estava perdida, era só casa, terapia, casa, e estava a ir abaixo. E então procurei, não, a internet é um mundo, deve haver aqui alguma coisa que eu possa fazer em casa, não é? Hoje em dia a internet, tudo está na internet, e comecei a procurar. Foi aí que me apareceu uma entrevista com a Rita Mendes e a Liliana, e eu aí avancei, não, tenho que arriscar, porque sempre fui muito, é assim, eu acho que também está-me a mudar. Empreendedora, Não, não, empreendedora, não, não? não, não era, Não, não era. tímida, Não arriscava tímida. nem nada, não, eu não era. O problema era ao contrário. A ver que Era frágil, a era situação, frágil e a situação do teu medricas. filho Era, fez com que tu mudasses. sim, era frágil e sempre metido no meu canto. E então o Afonso nasceu ainda pior. Passei uns anos muito, muito difíceis. E depois, a nível familiar, também não há ambiente para nada. Mas eu também estando bem, as coisas aqui em casa também começam a ficar bem. Eu Claro, noto claro que que. sim, claro que sim. E Sabes então, porque é que o olha, cuidador e quem é. Aliás, eu tenho essa conversa inclusivamente com o meu filho. Nós amamos os nossos filhos mais do que qualquer coisa, mas nós temos que nos amar primeiro a nós próprios. Porque eu nunca vou conseguir cuidar do Francisco se eu não souber cuidar de mim.
Isto é Exatamente. um ato egoísta, como eu te disse ontem. Isto não é um ato de egoísmo, Não isto é, é um não. ato de sobrevivência. Mas olha que eu Nós temos, achava o contrário, eu não Paulo, achava isso. mas Isto como é que tu vais cuidar do teu filho se tu não estiveres bem? é, Por isso, é verdade. nós temos que ser a pessoa mais importante. Isto não é ser egoísta. Isto é ter amor próprio, é um ato de sobrevivência. Porque eu não vou conseguir cuidar do Francisco se eu não estiver bem. Isto já Exatamente. aconteceu, não Porque é? eles são parte de nós, eles são parte de nós. E eu São não vou uma nossa extensão, conseguir uma ser boa extensão mãe. nossa, não Eu não é? vou conseguir ser boa mãe. É verdade. Eu não vou estar bem. E eu não estando bem, eu não sou boa mãe, eu não sou boa esposa, eu não sou boa E companheira, eles eu não sou notam. boa empreendedora. Tudo passa. Eu não vou ser boa networker, porque a nossa atividade é de comunicação. Por isso, se tu não Sim, estás bem para comunicar, põe-te bem, pois ok? é. Usa o X39. É. Mas isto resulta também na parte emocional. Muito. Eu saí do hospital, só para terminar, eu saí do hospital com uma vontade de viver. Olha, eu estou aqui a falar, estou a imaginar quando foi. Com uma vontade de viver, não, o Afonso vai recuperar, vamos ter momentos bons, uma vontade de fazer coisas, até porque me disseram, porque onde é que eu vou? Vou à fisioterapia e às vezes à escola, são as minhas saídas e consultas. E na fisioterapia os terapeutas, ui, Dona Paula, você está mesmo, nem parece que esteve no hospital, enfiada há um mês, porque se viram-me com um bom ar. E eu olho, só pode ser do X39. Depois comecei a explicar, como contei a toda a gente, não é? Não me canso. E então eu também tive muitas melhorias, porque eu às vezes usava do Afonso, depois comecei a usar um só para mim. E o que é que eu senti também? Alívio nas costas. Eu tinha sempre contraturas, olha, era horrível. Sempre que saía do hospital, eu tinha que ir para um terapeuta, o Afonso ia para outro. Desta vez, eles até me perguntaram: Dona Paula, tem ali a sua marquesa para ir para fazer terapia ou massagem? Eu: não preciso, não, olha, não tenho dores nenhumas, a sério. Eles até ficaram assim surpresos, porque não tive mesmo, olha, porque antes de ir para o hospital, eu já tinha dores, porque só de carregar no Afonso são 28 quilos para aí. Sabes, É que ele tirá-lo está da a cadeira, tirá-lo crescer do cada vez é carro, mais, não tem é? 13 anos e também ainda não temos elevador aqui em casa, temos escadas aqui dentro, vivemos numa casa e tem escadas interiores, então para levar para os quartos ainda tem que ser ao colo. À noite é o pai que o leva, que é mais complicado para mim, Por isso, por isso é um desgaste emocional, é um desgaste físico ser cuidador, por isso é é, incrível. Sabes que eu acompanho muitas famílias com crianças autistas, porque já o acompanhava. E essas sim, famílias não é um desafio pontual, aquilo é viver com estes desafios diariamente. Por isso, é. são famílias que precisam de muita ajuda. Mas Por isso, quando, nós quando não nós temos. impactamos a vida de uma criança, nós estamos a impactar a vida da família. Por isso, Ainda é por incrível, os cuidadores precisam de ajuda. E Ok? se alguma mãe ouvir isto, ou algum pai que tenha filhos com problemas, é assim, isto ajuda-nos imenso, ajuda os nossos filhos também, até porque temos uma colega da área da saúde, a Kátia, não sei se Sim, conhece a Kátia, que é sim. terapeuta ocupacional, ela acho que é, não sei se é de Coimbra, ali daquela zona do centro. Ela diz que tem imensos resultados as crianças que fazem terapia com ela, terapia ocupacional e outro tipo de terapias, que deu mais resultados com o uso do X39. Sem É dúvida, incrível. Paula, sem dúvida. E assim, até tenho pais que falam e não acreditam e não querem crer. Lorissal, é isso. A Exatamente. Xana, a Aninha, Xana Anciães Ouriçal. tem no Lorissal e ela, já fiz uma live com ela também, ela diz mesmo que os resultados que com e sem X39 são totalmente diferentes. E assim, uma pequena coisa que a gente veja no nosso filho é uma grande coisa. É uma Claro coisa. que sim, claro que Olhem, sim. isto é uma aprendizagem também. Nós estamos aqui para aprender esta vida mesmo assim. Se calhar é esse o meu propósito. E eu digo a estes Favor, pais porque eu estou que aqui também porque tu contribuíste. Nunca te esqueças. olha, que eu não imaginava que tivesse tido impactante. E é este A trabalho doutora de equipa. Isabel queria que E eu falasse. A sim, doutora Isabel queria que eu falasse. Ela pediu ao Rui, disse que era uma pessoa importante porque a doutora Isabel acompanhou-me sempre, é uma querida, eu eu adoro a sei, eu doutora sei, eu Isabel. sei.
Somos duas. Aliás, foi ela que me foi levar os pets ao hospital. Ela é um amor, eu devo-lhe muito mesmo. E então, olha, eu fui falar É a minha isto, história. esta comunidade que Achava nós eu, temos. achava eu, olha, Cristina, que a minha história, ainda por cima não fico nervosa a falar, assim como só de pensar que está muita gente também. Agora não, agora não. Eh, Tens que fazer nunca mais vezes, pensei, estás a ver agora não, porque já eh, fizeste vários. É isto, Paulinha, é isto. eh, e, Nós temos um produto impactante, nós temos um produto que é único, que é exclusivo, ok? Somos pioneiros, é um produto sem concorrência e é uma uhum. responsabilidade social. Porque se nós não falarmos, nós podemos não estar a ajudar alguém. E se falarmos, podemos estar a salvar uma vida, como já se provou, não Sim, é? sim, sim, sim. A doença Nós temos casos, mental nos últimos anos disparou, com gente muito exatamente. nova, não é? Sim, A 400 desistir. milhões, não é? A empresa de 20 milhões passou para 400 milhões. É assim, uma Isso, empresa credível, tem imensos estudos científicos, é uma empresa americana. Vem aí sim, um é produto uma muito, empresa com 20 anos, já há já 20 está. anos, não é? E o E é assim, CEO é o inventor do produto, por isso nós é, temos e aqui. isto é uma forma, o que eu encontrei isto, uma forma de estar ligado ao mundo, conhecer também pessoas, não é só financeiramente, ganho algum, ainda não é muito, mas dá para comprar Dá para, os pets. exatamente. E Se- depois, com quanto mais Já é uma pessoas falar, mais-valia. Se já dá claro, para comprar está os aqui, pets para o meu filho, já é já é um ganho. Portanto, claro. não pensem que isto é caro. É, se for à internet, isto é caro. Mas há várias formas de conseguirmos obter isto em conta Podes e podemos pagar os nossos trabalhar em próprios muitos pets. países. Está aqui a Benilde, que é da minha equipa, está em França. A Ah, Benilde sim, hoje mandou olha, uma mensagem que tem alguém na Alemanha que que quer usar os máximo. pets. Por isso, isto é uma questão, desde que a empresa entregue nesse país, é uma questão de nós abrirmos a nossa boca, porque este produto não tem pernas nem braços. É através da nossa boca, da palavra, que vai chegar à casa das E é pessoas. As pessoas fácil depois de compram. colocar, é indolor. Olha, isto só tem vantagens. E como eu estava a dizer, isto é uma forma também de eu estar ligado ao mundo. Network marketing, eu vi o network marketing de eu estar, conhecer mais pessoas, depois encontrar as pessoas nos eventos, conhecê-los pessoalmente é maravilhoso. Gosto muito de conhecer pessoas E tu e olha, se precisas, eu nós puder somos seres ajudar, sociais. sim, Nós somos seres sociais, Paula. Nós não podemos ficar exatamente. fechados em casa. E Por se isso, eu puder isto é ajudar uma alguém, oportunidade. Claro. É, maravilha. Olha, não sei se tens mais não tem alguma coisa a preço. dizer. Hum, Queria dizer a quem não conhece o mercado com o qual nós estamos a trabalhar é muito simples de perceber. No mercado tradicional, nós para termos um produto, o produto antes de chegar às nossas mãos passa por uma cadeia de intermediários. Todos eles têm que ganhar a sua parte. O que muitas vezes o preço do produto fica comprometido porque não corresponde à qualidade dele. Porque todos nós sabemos com marcas brancas e as outras marcas a diferença. Não é? E tem a ver com a publicidade muitas vezes, não é? O nome. Isso tudo uhum, tem um preço. Aqui o produto não. Sai da empresa diretamente para a nossa casa. E quem fez essa foi a mensagem, quem empresa. partilhou essa mensagem, não fomos nós. Ah, sim, a mensagem E a sim. empresa paga-nos a nós essa comissão por termos permitido que Partilhar. haja essa distribuição Sim, do sim, produto, não é? sim. Que saiu da empresa Mas para a casa do os cliente. custos, o que eu queria dizer, os custos de transporte não, porque nós temos que pagar uma parte, Mas à no empresa. mercado tradicional tu tens esses intermediários todos, não é? O E, armazenista, a sim, aqui distribuição, não, o aqui não. marketing, aqui não. A E publicidade temos na um televisão. negócio aberto, que temos uma loja online, tudo grátis. Exatamente. Grátis, só apenas alguns euros. É Alguns euros. um FII anual. Por isso é enorme. E Mas, quem está aqui e quer saber mais informações ou sobre o produto ou sobre a oportunidade, que nos contacta a Paula, se entrou pela Paula, se entrou por mim, contacta a mim, ou contacta a pessoa a quem recebeu este link, porque nós sim, aqui respeitamos a cadeia do bem. tudo Isto quer bem. dizer que somos éticos, ok? E respeitamos quem partilhou connosco. Porque quem partilhou é exatamente isto que acabei de dizer, é que é o responsável e que a empresa vai recompensar. Muitas vezes Exatamente. nós recebemos, olha, agora tenho aqui este, também tenho este, não é? Livros aqui que nos recomendam. Quem recomenda ou não recebe uma percentagem.
Queremos um restaurante, nós não recebemos uma porcentagem. E aqui não. Nós E- damos a cara pelo produto, dizemos Exatamente. que é um produto impactante e a empresa dá-nos a recompensa se essa pessoa comprar. A pessoa compra diretamente à empresa, recebe em casa. É Às tudo vezes, simples, são simples, não exatamente. vamos complicar. E em qualquer sítio desses 87 países em que a Exatamente. Lifeway, que é a empresa americana, Somos está um a negócio distribuir. mundial. É quase. Bom, 87 já são bastantes países, Sim, portanto sim. já é muito país. E Portugal foi do país que mais cresceu na Europa, não é? No último ano, penso que foi. Exatamente, Pronto, exatamente. portanto, é uma Somos empresa pioneiros. credível e, em comparação com a Alemanha, nós somos muito menos habitantes e crescemos muito mais que a Alemanha, não é? Uma coisa incrível. Eu acho que também tem a ver com a saúde em Portugal, é um bocado, nós para termos uma Tem a ver conselho, também com o espírito de equipa, com a equipa espírito de equipa que se também. formou, com a liderança Sim, e é sim, incrível. sim, sim, sim. Sim, somos unidos. Temos que ser unidos e ajudar-nos Acho todos uns aos que, outros. acho que já Não é? temos aqui uma live incrível e Pronto, obrigada por olha, me teres convidado. obrigada Não eu por podemos teres aceito. parar, Uhum. Obrigada há eu muita e quem gente à nossa espera, está bem? e obrigada eu e um ótimo fim de semana e se quiserem informações perguntem a mim ou à Cristina Húngaro. Estamos aqui para ajudar mesmo, Tá. para tirar Obrigada, dúvidas. Paulinha. Beijinhos, tchau, tchau. Obrigada. Como é que isto